Nossos convidados do Jogo Aberto de hoje têm a irreverência e o bom humor como marcas registradas. Os atores Daniel Cury e Silvio Matos, do canal Parafernália. Daniel, Silvio, é um prazer recebê-los aqui no Jogo Aberto. Muito Sejam obrigado bem-vindos. pelo convite. Nós estamos honrados com esse convite. Muito obrigado por poder estar aqui e contar a história. História de parafernália, história de YouTube, E abrir o jogo. História de vida e abrir o jogo. Exatamente. Então vamos entender nesse fenômeno. Vamos. Bom, a parafernália, ela surge na internet e em pouquíssimo tempo ela consegue mais de 200 milhões de inscritos e de acessos também. Como é que é isso? Como é que foi essa história e como vocês perceberam que vocês já eram um sucesso? Então, tipo, com a internet, né, com tudo que é meio que virtual, você fica meio sem um tato de saber o que está acontecendo de verdade, nos views, assim. Eu comecei, assim, não sei o Silvio, eu acho que o Silvio também, perceber o resultado no dia a dia, na rua, porque eu tô sempre fora de casa. Então, a galera reconhecendo muito na rua, pedindo para tirar foto, pedindo autógrafo, assim. Eu falei assim, caramba, e os meus amigos que andam comigo desde sempre, mas, cara, não acredito que esse gordo idiota tá dando autógrafo na rua. Aí eu falei assim, pois é, tem tanto idiota na televisão que tá dando autógrafo, né? Virei celebridade. Eu sou só mais um, só mais um. Isso para mim foi uma coisa muito clara quando eu gravei o vlog do Fernando, o primeiro vídeo do vlog do Fernando, que foi mais ou menos o início da parafernália ali. Naquela época, a gente não tinha, eu não tinha nenhuma expectativa com a receptividade do vídeo. Para mim era mais um vídeo que a gente ia colocar no YouTube e só. Eu comecei a levar um susto quando 2 dias depois, tanto que o vídeo entrou no ar e eu não assisti o vídeo, mas 2 dias depois eu comecei a perceber que eu recebia muita mensagem de gente que eu não conhecia, muitas mensagens mesmo, falando do vídeo. Ah, eu te vi num vídeo, um amigo meu que não te conhece, que não sei o quê, mandou um vídeo seu aqui, maravilhoso, não sei o quê. Aí eu fui olhar, quando eu fui olhar, no YouTube estava com 700 mil views no segundo dia. Eu levei um susto, eu falei, que é isso? 700 mil views. Aí eu comecei a sair em Copacabana, eu moro ali em Copacabana, eu andava pela avenida e toda hora me parava, era gente que gritava, ô, seu Fernando, e eu não estava muito habituado com o nome do seu Fernando. Hoje eu já atendo, quando alguém fala Fernando perto de mim, eu já olho, mesmo que não seja comigo, mas eu olho, mas naquela época eu não estava habituado. E era muita gente a me parar, tirar fotografia no metrô, no ônibus, na rua, e aí é que eu me dei conta, no terceiro dia, estava com 1 milhão de views, e a televisão me contatando para fazer entrevista, para falar daquele sucesso. Tem que vir um pouquinho antes disso aí, tem que contar um pouquinho a história do Felipe Neto, que foi Porque o Felipe é onde começou. importantíssimo, né? Sim, lógico. Para tudo Ele isso. já veio numa avalanche A de empreendedor. Sim, né? claro. A parafernália visionário. nasceu porque o Felipe Neto, em decorrência de o Felipe Neto, acho até que talvez sentia alguma dificuldade de manter o canal dele ativo com ele sozinho. Ele tinha um canal que não era parafernália, que chamava o Não Faz Sentido, em que ele fazia os vídeos dele e que bombava muito. Então, eu acho que ele sentiu a necessidade de criar um canal para colocar mais pessoas, para isso, claro, crescer. E a pretensão era realmente crescer. A pretensão, às vezes, é só pretensão e não dá certo. No caso, deu muito certo, porque botou um monte de gente muito afim de trabalhar, muito afim de investir aquilo ali sem ganhar nada. Porque no começo a gente não ganhava nada. Sim. O começo foi ali, vamos fazer. Então tinha o Daniel, que editava, que fazia roteiro, que dirigia, quem mais fazia? O Léo Luz, que fez o roteiro do vlog do Fernando, o primeiro roteiro que fez, e foi o primeiro vídeo, eu acho, que bombou já na parafernália. Eu acho que o Fernando foi até antes da parafernália um pouquinho, e o primeiro da parafernália foi o vídeo do Fábio Nunes. Foi o Morando Sozinho. Sim. O Morando Sozinho. E né? aí... E aí a coisa começou a ganhar Aconteceu. corpo e daí para frente só cresceu. E uma dúvida que eu tenho, né, gostaria que vocês esclarecessem, acho que o pessoal de casa também. Como é que acontece esse processo?
Porque na TV é tudo muito dividido, né? Os atores estão ali só pra atuar, tem roteirista, diretor. Agora, quando a gente fala em internet, né, principalmente por seu humor e tal, a gente pensa que é uma coisa meio caótica, aquela bagunça, todo mundo faz tudo. Como que é esse processo na Parafernália? É uma bagunça, todo mundo faz tudo. Todo mundo participa, assim, vocês Sim, mudam o mas roteiro. isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. As pessoas acham que você ser bombril hoje em dia é uma coisa, como é que tá sufocando. Não, você tá aprendendo coisa pra caramba. Eu entrei lá, era eu e Osíris. Eu e Osíris fazíamos tudo. O Osíris dirigia, eu editava com ele corrigia cor, eu operava som. E, cara, era um vídeo que, tipo assim, tinha mais de 1 milhão de acessos, que às vezes o Osíris dirigia sozinho, eu dirigia sozinho. Então, você vê, é uma pessoa com uma câmera, uma coisa que se você fosse pensar muito tempo atrás, para ter 1 milhão de acessos em algum vídeo, o cara ia montar uma P de uma estrutura. E Silvio, como é que você começou a fazer parte do Parafernália? Então, essa é uma história que começou... Eu estava fazendo Multishow com o Gregório. Aliás, é um pouco antes disso até. Mas eu tive um convite para fazer uma participação em um programa do Felipe Neto. Ele tinha um programa no Multishow que era o Será que Faz Sentido? É isso, né? O nome? Até que Faz Sentido, do Multishow. E eu fiz um episódio daquele programa com o Felipe. E durante essa gravação, nos intervalos da gravação, a gente ficava conversando e ficava falando muito sobre o tema do adolescente reclamão, aquele adolescente que tem tudo, reclama da vida, que é revoltado, que é chato, que enche o saco. Então a gente falava disso e tirava muito sarro dessa história. E cada um contava uma piadinha, falava, moleque assim, o outro assim. E a gente passou a tarde lá gravando e nos intervalos a gente sempre levantava esse tema. Aí terminou a gravação, tal, passou, eu acho que depois perdi o contato com o Felipe, uns 8 meses depois, um dia ele me ligou e falou, Silvio, o Léo Luz fez um roteiro aqui em cima daquilo que a gente conversou, lembra da gravação dos adolescentes? O Léo fez um roteiro que eu acho que é legal, vou mandar para você ler, se você gostar, a gente pode gravar, vamos gravar? Pode dar palpite, pode mexer, pode acrescentar, pode tirar, pode fazer o que você quiser no roteiro, mas se você gostar, se quiser gravar, gravamos. Ele me mandou o roteiro, eu adorei o roteiro. Eu adorei o roteiro, principalmente pela possibilidade de acrescentar, nem tanto acrescentar, mas a possibilidade de improvisar em cima. Você deu uma surra numa geração completamente oposta à sua. Essa foi a parada mais genial, porque era um vlog falando de uma coisa completamente atual, que a adolescência é o tema jovem, é o tema de modinha, e encheção de saco de adolescente. E chegou um cara mais velho para falar disso. E tanto é que o Silvio vai até contar. As pessoas confundiam, as pessoas não sabiam que era um ator fazendo. Exatamente. Achavam que era ele. Teve uma fazendo produtora de TV que te ligou, né? Exatamente. Pedindo o Silvio, né? Exatamente. Pedindo o Fernando. Pedindo o Fernando. Aliás, foi a produção do Louco por Elas. Queriam o Fernando, professor. Me ligou, a produtora me ligou e falou, Silvio, o autor, foi o autor que me escolheu através da internet e pelo Fernando. E a produtora me falou, Silvio, o João Falcão, que era o autor da série, ele pediu para ligar para você, para te convidar para participar no Louco por Elas, mas ele pediu para ligar para o Fernando. Eu falei, mas quem é Fernando? Disse ela. Aí ele me falou, não, é aquele velhinho lá da internet que fala dos adolescentes. Aí ela falou, mas ele não é Fernando, o nome dele é Silvio. O humor e a polêmica, né, eles andam de mãos dadas, né? Sempre onde tem humor, existe uma polêmica. Vocês que fazem humor, no caso, para a internet, isso realmente é um meio livre? Ou existem ainda alguns tabus, algumas coisas que vocês não podem abordar completamente como vocês queriam por conta de pressão? Então, na minha opinião, eu acho o seguinte, a gente não tem tanta liberdade assim para viver. No Facebook de vocês às vezes querem falar alguma coisa, querem postar alguma coisa, mas não bota porque sabe que vai mexer na moral de alguém. Por quê? Porque brasileiro é chato. O brasileiro é pudiquinho. A gente tem a mania, ainda mais o carioca, tem a mania de se achar muito pra frentex das coisas. Só que com umas babaquicezinhas tão bobas que tocam no ego de algumas pessoas, as pessoas tomam um partido de brigas alheias e tal, que não tem nada a ver. Então, às vezes, obviamente, é muito bom dar uma cutucada para dar uma
sabe, para dar uma fagulhinha, dar uma soprada na fogueira. Mas a gente se priva de muitas coisas porque sabe que pode dar uma repercussão XYZ. Eu acho que o humor, a gente tem que ter toda a liberdade possível, senão você não faz humor. Então você tem que ter essa liberdade. A censura está em nós mesmos. Exatamente. Nós que fazemos humor, é que temos, às vezes, tem que ter uma medidazinha para não ser ofensivo. Eu acho esse politicamente correto muito chato. Não, Você não pode falar nada, tudo ofende, tudo... Eu acho que tem um limite também, né? O que eu falo para alguns amigos é o seguinte, a gente se ferra todos os dias, a partir do momento que a gente sai de casa para ir trabalhar ou fazer as coisas, até a hora que a gente volta, paga as nossas contas, a gente está sempre ferrado. Aí vai alguém e fala mal da gente, a gente fica puto. Silvio e Daniel, vocês dariam um programa inteiro, mas... A gente estaria um programa inteiro. Programa dois inteiro, programas, exatamente. uma temporada inteira. Uma temporada inteira no ar, inclusive. 5 temporadas. Exatamente. Já acabou? Mas acabou, infelizmente. Poxa, acabou eu nada, parei continua no isso daí, primeiro continua mês isso daí. da minha vida. Eu parei no primeiro mês da minha Eu trouxe o vida. roteiro inteiro para falar aqui. Eu trouxe Agora, poesia para tem um detalhe. Que é? O senhor também faz stand-up, né? Faço. Então, assim, quem quiser te assistir, só procurar onde? Onde que a pessoa te acha na internet pra saber onde você vai estar se apresentando? Então, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho fora a Parafernália, por favor, me acesse e me siga no Facebook, no Twitter. No Facebook é só procurar Daniel Cury, C-U-R-I. No Twitter eu sou o Daniel Cury. No Instagram eu sou Daniel Cury. Ao vivo eu sou Daniel Cury Santos. E de noite, sou Martina do Oriente, vedete francesa. Aí galera. depende, né? E aí eu tenho lá minhas produções de documentários, minhas produções de clipes de banda e diversas outras coisas que eu faço, além do show de stand-up. Eu tenho feito stand-up mais assim em outras cidades, não tenho ficado em cartaz aqui no Rio, não. Beleza. Mas em breve estamos de volta aí. E é isso. E você, gente. Silvio? Quem quiser te acessar... Quem quiser me achar, Facebook meu é Silvio Matos com um T só. Então, Eu tô lá, tá quase toda a minha vida lá. Rapaz, muito obrigado pela presença de vocês aqui. E vocês de casa, muito obrigado pela companhia. O Jogo Aberto fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau. Assista o canal Parafernália. E assistam o YouTube. Parafernália, por favor. TV Uva, assista... Isso.